Deus, Ele nos conhece. Ele sonda o nosso coração. Não como o homem nos sonda, mas a nossa intimidade Ele conhece. Então, não adianta a gente fazer uma oração da boca para fora, porque isso não convence Deus. O que convence a Deus é a oração feita do coração, do íntimo, do profundo. Então, é um culto de nós abrirmos o nosso coração e do nosso profundo nós falarmos com Deus mesmo e falar: Senhor, sabe, eu rasgo o meu coração porque do meu profundo e tudo que há aqui dentro, meu Pai, que não te agrada, ajuda eu tirar, ajuda, preciso da ajuda, e que a minha mente possa estar blindada com o capacete da salvação para permanecermos no objetivo de Jesus, obedecer a palavra de Deus. É isso que Jesus quer de todos nós, que venhamos obedecer a palavra de Jesus, obedecer a Ele. E isso tem que partir daqui de dentro, da nossa vontade, do nosso desejo de servir a Deus. Desejo de servir a Deus. Há pessoas que perderam o desejo de servir a Deus. Há pessoas que querem serem servidas por Deus. É ou não é? Há muitas pessoas que elas ligam no meu programa de rádio e elas falam assim: pastor, gostaria muito que o senhor orasse por mim, pela minha família, sabe, eu estou a ponto de separar. Ótimo, vou orar, como pastor vou orar, eu creio no poder de Deus. Mas e a senhora, o que a senhora está fazendo? A senhora está buscando? Ou é o pastor que tem que subir no monte e pagar um preço pela família da pessoa? O pastor, ele ora como pastor pelas suas ovelhas, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Nós também temos que orar, nós também temos que jejuar, que nos consagrar. Não é só o pastor que tem que jejuar, não. Todos nós temos que buscar a Deus, fazer um propósito com Deus, né? Todos nós. Esse é o objetivo de nós estarmos num culto como esse, que é um culto de ceia. É um culto onde nós lembramos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mateus, ou melhor, vamos lá em Coríntios 11. Tem em Mateus 26, depois a gente lê em Mateus 26. Mas 1 Coríntios 11, ela fala muito sobre isso. Eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, sei que em tudo me conheces. Se me assento ou me levanto, vamos corrigir o erro aí, né? Conheces todos os meus pensamentos. Deus, Ele conhece, ó. Não falei que Ele conhece aqui, ó? A nossa mente, o nosso pensamento. Por isso que o Salmo diz que o Senhor sonda o nosso coração, mas esse coração não é o coração que bate aqui, não, é o cerne. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavra,
sei que em tudo me conheces, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. 1 Coríntios 11, versículo 20 diz assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Pode sentar, pode tomar o seu lugar. O que é a ceia do Senhor? Bom, nós já aprendemos aqui que a ceia do Senhor não começou com Jesus. Não foi Jesus que instituiu a ceia. O que chamamos de ceia, na verdade, no grego, aparece como Eucaristia. A palavra ceia do Senhor foi traduzida da palavra Eucaristia. Eucaristia, que é esse momento que nós estamos fazendo aqui, que não é uma alimentação. Aprendemos também que a ceia do Senhor é um Seudah Hadon, que é um comer cerimonial, é um kiddush, é um comer cerimonial, não é um comer de refeição, para saciar a fome física, é um kiddush. E esse kiddush, ele não começou com Jesus, ele começou lá no livro de Êxodo, no capítulo 14, quando Abraão, ainda chamado Abrão, ele já havia se estabelecido na terra de Canaã, e Abrão, tudo que ele tinha plantado tinha prosperado. Então ele chamou um sacerdote da linhagem de Melquisedeque, da linhagem de Sete, e esse sacerdote, a Bíblia diz que ele era rei em Salém. Nós não sabemos o nome dele, mas sabemos que ele era um sacerdote porque ele era um Melquisedeque. Melquisedeque não é o nome de uma pessoa, e sim um sacerdócio que era exercido pela linhagem piedosa de Sete. E Melquisedeque, ele faz um kiddush ali no livro de Gênesis 14. Ele se reúne com Abrão e ele traz um pedaço de pão e um pouco de vinho, e ele ora, ele dá graça, e na presença de Deus, a Bíblia diz que na presença de Deus, eles comem o pão e bebem do vinho, porque não era uma festa, não era uma refeição, se tratava de um kiddush, um comer cerimonial. Isso já existia lá atrás. No livro de Êxodo, no capítulo 18, nós temos a mesma coisa. Nós temos um homem que ele acompanha Moisés na jornada de Moisés. Nós temos um homem chamado Itró. Esse homem chamado Itró, ele era um sacerdote pagão, e ele morava lá em Midian. Ele era um sacerdote, porém ele era um sacerdote pagão. E de repente chega Moisés, vestido com vestes reais, dizendo para ele que nunca mais quer voltar para o Egito, que quer morar ali. E Itró, ele faz o quê? Ele recebe Moisés, e ele casa Moisés com uma das suas filhas, com Zípora ou Séfora, que é a mesma mulher. E Zípora passa a ser a esposa de Moisés. Moisés tem 2 filhos com essa mulher. E de repente Deus faz um chamado para Moisés: volta para libertar
o meu povo do Egito. E o que acontece? Moisés volta, nós conhecemos toda a história de Moisés, as pragas do Egito, e quando Moisés, ele vem atender o chamado de Deus para ir para o Egito, libertar o povo de Israel, ele larga a família para trás, ele deixa tudo para trás para cumprir o chamado de Deus. E no meio do caminho, Deus aparece com fúria, e a Bíblia diz que Deus ia matar Moisés. Está lá na Bíblia. Deus ia matar Moisés porque ele sai de casa e esquece de fazer uma coisa, de circuncidar Gerson, o primogênito. E antes que Deus mate Moisés por quebrar esta aliança, a mulher dele corre ao encontro para fazer, circuncida o menino. A mulher circuncida o menino, ela pega uma pedra aguda e circuncida o menino, e Deus não mata Moisés. Só que a família dele fica para trás, ele vai libertar esse povo, e lá no Êxodo, quem é que vai ao encontro dele? Itrô, com a esposa de Moisés, né? Que era o sogro de Moisés, na nossa Bíblia aparece como Jetro. Ele vai em busca de Moisés, e naquele momento que ele conta, que Moisés conta no capítulo 18 do Êxodo, o que Deus tinha feito no Egito e como Deus tinha livrado o povo das mãos do Egito, Itrô, que era um sacerdote pagão, ele fica tão maravilhado e diz: realmente há Deus verdadeiro, o Deus de Moisés era o Deus verdadeiro. E aquele homem, ele naquele momento, ele nega, ele rejeita o paganismo e passa a crer no Deus de Moisés. Mas para ele ser aceito no povo de Moisés, rejeitando o paganismo, ele precisa participar de um quiduche. E Moisés chama Arão, que era o sacerdote, e pão e vinho eles celebram diante de Deus. O capítulo 18 diz que diante de Deus eles comeram pão e vinho para integrar Itrô nessa linhagem hebraica. Ou seja, ali está mais uma vez aparecendo a ceia, o quiduche, o comer do pão e do vinho. Por quê? Não foram os hebreus que inventaram isso, nem o povo de Israel. Isso já existia há muito tempo. Não foi o paganismo que inventou, porém já existia no mundo pagão. Eles ofereciam seus alimentos aos seus deuses e depois comiam. Era uma forma que eles tinham de internizar a sua crença, os seus deuses dentro deles. É por isso que Paulo nos proibiu de comermos alimentos consagrados a outros deuses, porque a pessoa consagrava o alimento e depois ela comia. Qual era o objetivo dela comer aquele alimento? O objetivo era internizar a força, o poder dos seus deuses dentro dela. E é mais ou menos isso que acontece no quiduche. Quando nós participamos do quiduche, nós estamos internizando Deus dentro de nós. Era o que aconteceu com Abrão, é o que aconteceu com Itrô, quando eles estão participando desse quiduche, internizando Deus. O sacrifício era assim: quando um cordeiro era sacrificado, ele era imolado em cima do altar. O cordeiro, ele era morto, mas ele não era queimado até virar pó. Ele era assado pelos sacerdotes e comido com o sacerdote e a família que veio trazer aquele animal em holocausto. Tem gente que acha que os animais que eram sacrificados lá no templo, eles eram queimados, torrados até virar cinza. E não era. Se um dia você tiver a oportunidade de ir para Jerusalém, você visite lá o museu do templo. Lá vai ter um garfão enorme que o sacerdote usava para virar o cordeiro em cima da grelha. Uma grelha mesmo, exatamente uma grelha em cima do altar. Ele virava aquela grelha em cima do altar, aquele animal, até assar aquele animal, e em seguida eles comiam aquele animal.
Eles se alimentavam daquele animal. Não foi isso que Deus ensinou para Moisés? Está lá atrás no livro de Êxodo. Quando Deus falou que era para comer o animal até o amanhecer. Se a família fosse pequena, era para chamar a família vizinha para comer junto, porque o sacrifício não era torrado, o sacrifício era assado e comido. Isso está lá atrás, quando Deus está ensinando para Moisés. Então, quando uma família era pequena, né, por exemplo, assim, a irmã Alexandro Nerivan, imagina que eles estão lá nas tendas de Moisés. Na hora deles fazerem o sacrifício do cordeiro, por ser uma família pequena, eles tinham que chamar outra para ajudar a comer, para sacrificar junto. Eles tinham que comer até o amanhecer. No caso, não sei, porque o Nerivan, acho que ele ia comer tudo, né? Não sei se ia precisar, mas é só um exemplo, né? Se você vê Eucana, quando ele subia para Sião para oferecer sacrifícios a Deus, se você pegar o texto, você vai ver que ele dava porção dobrada desse sacrifício para sua esposa, Ana, que queria ser mãe e não era. Então o sacrifício não era torrado até virar pó, o sacrifício era assado e comido, era uma forma que eles tinham de internizar Deus dentro deles. Aí Jesus vem como um sacrifício. Jesus vem como sacrifício. E agora nós temos que internizar Jesus dentro de nós, também comendo a sua carne, e não queimando até virar pó. Então essa carne de Cristo também precisava ser comida, porque isso já vinha lá de trás, esse comer cerimonial, esse kiddush. É por isso que nós comemos hoje. Isso aqui não é loucura. Tem gente que acha loucura a ceia, mas isso não é loucura, isso vem lá de trás. Então Jesus, lá em Mateus 26, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, quando ele disse assim: esta é a minha carne. Porque era necessário que nós também comêssemos do sacrifício que era oferecido a Deus, para internizá-lo dentro de nós. Agora, mas como que nós vamos colocar Jesus dentro de nós? Comendo a carne dele? O sangue dele? Mas como? Através do kiddush, do comer cerimonial, daquilo que Melquisedeque fez lá no capítulo 14 do livro de Gênesis. É por isso que Jesus institui a ceia como uma ordenança para nós, do comer cerimonial, da participação cerimonial. E aqui ele diz assim, versículo 20: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas aonde comer ou beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Então preste atenção, olha o que Paulo está dizendo. Não é uma refeição. Há uns que têm fome e comem demais, outros que até que se embriaga com vinho, outros até que se embriaga com vinho. E creio eu que iam uns lá só para tomar mesmo vinho, né? O vinho velho, o vinho fermentado. E aí ele está dizendo assim, no versículo 22: menosprezais a igreja de Deus? Estão menosprezando a igreja de Deus? Envergonhais os que nada têm? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós,
fazei isso em memória de mim. Meu irmão, Jesus ele está dizendo, isso aqui é o meu corpo. Fazer isso em... Som. Fazer isso em memória de mim. Então, como é que nós iríamos nos alimentar daquela carne, daquele sangue? Os judeus não entenderam quando Jesus começou a falar. Olha só, coloca para a gente João capítulo 6. Preste atenção. Olha que coisa interessante que Jesus está dizendo aqui. João capítulo 6, versículo 50. Vamos todos acompanhar aqui juntinhos, olha lá. Diz assim: este é o pão que desceu da onde? Para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é o quê? É o quê? A minha carne. A minha carne. Ora, mas como nós vamos comer a carne de Jesus? O sacrifício tinha que ser comido. O sacrifício precisava ser comido. Erroneamente, muita gente aprendeu errado, que o sacrifício virava cinza, que o sacrifício virava pó. Quantos aqui não aprenderam isso? Levanta a mão, pode levantar a mão, não precisa ficar com vergonha não, que o sacrifício era queimado até virar cinza. Olha aí, bastante gente aprendeu, né? Não sabia que o sacrifício tinha que ser comido. Mas como nós vamos comer a carne de Jesus? Pastor, como que eu vou comer a carne de Jesus? Ora, as pessoas também ficaram preocupadas com isso. Olha, o versículo seguinte diz isso: disputavam, pois, os judeus entre eles: como este pode nos dar a sua carne a comer? Como vamos comer a carne dele? Esse cara está maluco, está doido, só pode. Disputavam entre eles, porque a Bíblia deu uma resumida aí, mas houve um debate. Esse disputavam aí era um debate, não era disputa de corrida não. Era um debate que estava tendo entre eles, dizendo assim: esse cara deve estar maluco, só pode. Como que nós vamos comer a carne dele? Nós aprendemos que o sacrifício que é feito lá dentro do templo, ele é comido, exceto o bode expiatório e a novilha vermelha, que não podia ser comida, mas o resto era comido. Agora ele está dizendo que nós vamos comer a carne dele. Aí o 53 diz assim: e disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terei vidas em vós mesmo. Não terei vidas em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Mas que carne é essa? Jesus ele está falando do Kiddush. Daqui ele vai lá para Mateus 26, mas nós vamos continuar lendo. Diz assim o versículo 57: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Continuando: este é o pão que desceu do céu. Quando Jesus ele está falando, falando isso, ele está fazendo um gesto. Esse é o pão que desceu do céu. Jesus está falando isso. Esse é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Mas quem comer este pão viverá para sempre. Estas coisas falou Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso.
quem o pode ouvir? Mas por que é duro? Por que é duro esse discurso? Os discípulos, eles sabiam do que Jesus estava falando. Muita gente ali não tinha noção alguma do que Jesus estava falando, mas os discípulos sabiam muito bem do que Jesus estava falando, e depois nós vamos saber porque é duro esse discurso. Mas sabendo Jesus em si mesmo, que murmuravam disso, os seus discípulos, disse-lhe: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são para a vida. Então preste atenção, isso é aí que você precisa entender. As palavras que eu tenho dito é o quê? As palavras que vos tenho dito são espírito. Preste atenção no que eu vou dizer para você. A palavra de Jesus, ela é muito mais do que a nossa palavra, ela é espiritual. Ela é um espírito de vida, e é ela que está dentro de nós. Quando nós participamos do Kiddush, nós temos Jesus dentro de nós. Quando nós participamos desse comer cerimonial do pão que representa a carne de Cristo e o fruto da vide que representa o sangue de Cristo, nós temos Jesus dentro de nós. E é isso que nós temos que fazer, colocar Jesus dentro de nós. Olha o que Apocalipse 3, versículo 20 diz. Coloca para a gente. Depois a gente volta nesse texto. Apocalipse 3, versículo 20. Preste atenção nesse texto. Vamos ler vagarosamente. Não leia o texto como todo mundo lê. Tem gente que lê o texto e não entende. Não leia o texto como todo mundo lê. Eis que estou à porta e... se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Entrarei em sua casa e ele comigo. Só que o que você precisa entender aqui, que casa é essa que Jesus está falando? Olha o que diz nessa versão. Até vou pedir para ver se ele tem a outra versão e para você entender o que é essa casa. Muda de versão aí para ver. Vamos entender o que é essa casa. Coloca qualquer uma, irmão, para a gente ir testando as versões. Por favor, mais rápido, vamos ter agilidade aí. Uma por uma. 3:20. Vamos ver o que é essa casa. Apesar que essa acho que era a primeira versão. Coloca na segunda versão. Olha como é gostoso a gente estudar a palavra de Deus. E procurando. Casa também. Põe na NVI, vamos ver o que diz a NVI. A porta. Abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Essa aí cortou um pedacinho ainda. Sabe o que diz na versão hebraica? Ela diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei nele. E cearei com ele.
entrarei nele e cearei com ele. Preste atenção, Jesus entra em você. Qual é a forma que Jesus tem de ceiar com você? Quando ele entra em você, quando ele está em você, ele ceia com você. Quando você come, você bebe esse sangue de Cristo, está repartindo com ele. Ele ceia com você usando a sua boca, usando o seu paladar. Entrarei nele e cearei com ele. Isso é a verdadeira ceia. É quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós damos ouvidos à palavra de Deus, nós abrimos a porta do nosso coração para receber Jesus, e Ele entra onde? Nesse corpo que é a casa do Espírito Santo, dentro de nós, e Ele ceia conosco. Está conseguindo entender essa linha de raciocínio? Entrarei nele e ceiarei com ele. Agora, por quê? Porque Jesus, ele está dizendo lá atrás: o pão que eu vou dar para vocês, o sangue que eu vou dar para vocês, nós lemos lá em João capítulo 6, é a minha carne. É a minha carne. É por isso que quando nós oramos, nós consagramos esse quiduche, esse comer cerimonial passa a ser a carne de Cristo. Porque lá em Mateus capítulo 26, até então ninguém estava entendendo o que Jesus estava falando. Na Páscoa, Jesus pegou o quê? Pegou o pão, a Bíblia diz que ele pegou o pão, ele deu graça no pão e disse: esta é a minha carne. E em seguida ele pegou do cálice, deu graça no cálice e disse: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Ele frisa ainda, da nova aliança, derramado em favor de muitos, não de todos, mas de muitos. Está lá em Mateus 26. Em favor de muitos. Então, quando nós abrimos a porta do nosso coração e recebemos Jesus dentro de nós, Ele ceia conosco, Ele participa conosco desse mover. Por isso é importante aquele que tem Jesus dentro do coração estar sempre participando da ceia, porque Jesus ceia conosco. Como é que Ele vai cear conosco, pastor? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, entrarei nele e cearei com ele. É só tendo Jesus dentro do nosso coração. Por isso que lá em João ele diz assim: a minha palavra é espírito. Agora, por que nós participamos da ceia, pastor? Qual o motivo, a razão, o objetivo de nós estarmos aqui lembrando a morte de Cristo? Para fazer um raciocínio. O apóstolo Paulo diz assim: que todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desta carne, está anunciando o quê? Está lá em 1 Coríntios capítulo 11. Está anunciando o quê? A morte de Cristo. Coloca para nós 1 Coríntios 11. Olha só, preste atenção. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, está fazendo o quê? Anunciando a morte de Jesus. Agora vamos prestar atenção numa coisa aqui muito importante. Quando é que Jesus morreu? No crepúsculo da Páscoa. Exatamente no dia 14
de Nissan. De Abib. Nissan, Abib é o mesmo mês. Por exemplo, quando você tem um parente seu que morre. Quem já não tem pai e mãe aqui que faleceu o pai, a mãe, o pai? A irmã Célia, faleceu seu pai ou a mãe, irmã Célia? Os dois. Seu pai faleceu quando? A senhora lembra a data? Oi? 13 de fevereiro de 2012. Quando é que ela vai lembrar a morte dele? 13 de fevereiro de 2013. Quando que ela foi lembrar de novo? 13 de fevereiro de 2014. É anual. É anual. Mas então nós não teremos que anunciar a morte de Cristo uma vez por ano, na Páscoa? Tem igreja que realmente celebra na Páscoa, uma vez por ano. Mas por que a igreja primitiva celebrava toda sexta-feira? Aqui já estava virando até uma festa. A igreja primitiva celebrava toda sexta-feira, no Kabbalat Shabbat, que eles chamam, Kabbalat Shabbat. Existe um Kiddush no Kabbalat Shabbat. E a igreja primitiva começou a fazer desse Kabbalat Shabbat, desse Kiddush, a lembrança da morte de Cristo. Por quê? Por quê? Por que quando nós tomamos a ceia, não pode ser uma vez por ano, pastor? Por que a gente não faz a ceia uma vez por ano se Jesus morreu? Nós temos que celebrar a ceia uma vez por ano, porque há uma importância muito grande a participação da ceia. Jesus, ele disse lá: estou à porta e bato, quem abrir a porta do coração, entrarei nele e cearei com ele. Aí uma coisa importante acontece em João capítulo 4, versículo 34. Olha só, João capítulo 4, versículo 34. Olha só o que Jesus disse. Ele disse lá atrás que a palavra dele era Espírito. No versículo 34 ele diz assim: disse Jesus: a minha comida é o quê? O que é a comida de Jesus? A minha comida, meu irmão, esse texto está em ceia, não é comida física, é um kiddush. Voltou a palavra kiddush, que é o comer cerimonial de novo, né? Que não é o comer de saciar a carne. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, quando nós comemos a comida que Jesus dá, a minha comida, ele diz: aquele que come a minha carne, aquele que comer a minha carne, aquele que comer da comida que eu lhe der, porque a minha comida é o quê? É fazer a vontade daquele que me enviou. Então, participar da ceia do Senhor Jesus é receber força, é receber energia. Para quê? Para fazer a vontade do Pai. O objetivo é esse, é fazer a vontade do Pai. Sem Cristo você não vai fazer a vontade de Deus. Sem Cristo dentro de você, você não consegue fazer a vontade do Pai. É por isso que você precisa ter Jesus dentro de você, porque se você não tiver Jesus, você não consegue fazer a vontade do Pai. E Ele está dizendo: a minha comida é fazer a vontade de Deus e continuar a obra. Continuar a obra. É por isso que nós participamos da ceia. Tem gente que não sabe por que participa da ceia. Tem gente que vai nas igrejas, elas participam da ceia nas igrejas por aí, e elas acham que participando da ceia, elas estão trazendo, sei lá, uma força, uma bênção. Participando da ceia, elas vão ir para o céu, como elas acreditam, né? Elas acham que é isso. Mas Jesus está dizendo: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai.
sem Jesus dentro de nós, nós não vamos conseguir fazer a vontade de Deus. Se você não tiver Jesus, você não consegue. E eu vou te dar um exemplo disso, olha. É mais fácil a gente aceitar um convite para ir jogar um futebol no domingo de manhã do que vir participar de uma escola bíblica, não é? Domingo de manhã, pastor? O senhor está maluco? Eu vou domingo de manhã? Jesus, ele falou assim: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Não é perder morrendo. O que é perder a vida para salvar a sua vida? É isso aí, é você ter que sacrificar o futebol do domingo de manhã para você se capacitar na palavra de Deus, para ir pregar a palavra de Deus. Outro dia uma pessoa me ligou no rádio, um irmão: pastor, nossa, eu gostaria de pregar igual o senhor. Eu falei: irmão, não sei nada. O que eu sei eu estou aprendendo ainda. O Espírito Santo está me capacitando. Eu tenho tanta coisa para aprender, mas eu tenho buscado. O irmão participa de algum estudo bíblico, da escola bíblica? Não. Nem na escola bíblica, não tenho tempo e tal. Então, irmão, vai ser muito difícil você aprender a palavra de Deus. Vai ser muito difícil. Não, mano. Eu não sou um grande mestre da palavra. Existem pessoas melhores do que eu. Existem mestres melhores do que eu. E o que eles fizeram para ser assim? Foi só orando: Senhor, me dá sabedoria? Foi só isso? Teve que buscar. Não é? Você quer ser médico? Você tem que estudar medicina. Não, mas eu vou orar. Deus vai te dar sabedoria, conhecimento. Mas se você não fizer medicina, você não vai ser médico. Ah, eu vou ser advogado. Ótimo. Estuda. Jesus não vai descer do céu e dar um diploma de direito para você. Você tem que estudar. Ele vai te ajudar, te capacitar, te dar sabedoria, mas você tem que estudar. Não é? Ai, queria tocar teclado, piano igual o Nerivan. Não sei, você orou e Deus te deu assim do dia para a noite, você dormiu, no outro dia você acordou tocando no teclado? Teve que estudar? Teve que estudar. Tem que estudar. Você tem que buscar. Então, tem gente que acha que participar da ceia, eu vou lá para receber uma bênção, para os meus pecados serem perdoados. Não! A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ali está a comida de Jesus. Quando você come aquela comida e Ele está dentro de você, Ele ceia com você, e isso te dá força para você fazer a vontade de Deus. É você falar não para o homem e sim para Jesus. Mas pastor, vai ter hora que eu vou ter que sacrificar tantas coisas para estar na igreja, para evangelizar, para aprender, para buscar. É isso mesmo, aquele que não perde a sua vida por amor, não vai ser salvo. Jesus está dizendo: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Seria muito fácil ir para o reino de Deus, como as pessoas imaginam, indo apenas para a igreja, se batizando, tomando uma ceia, e está tudo resolvido. Mas não é assim que funciona. É fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade de Deus vai muito mais além do que você pensa. Obedecer a Deus vai muito mais. Olha aí, João 15, versículo 5, coloca para a gente, para nós participarmos da ceia. Estava lá em João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem
fazer nada. Você está entendendo que a minha comida é fazer a vontade do Pai? Então, se você não receber essa comida dentro de você, você não consegue fazer a vontade de Deus. Se você não estiver ligado em Jesus, você não consegue fazer nada. Se você não estiver ligado nele, você não consegue fazer nada. É por isso que tem gente que não consegue vir no ensaio, por isso que tem gente que não consegue vir num culto específico, é por isso que tem gente que não consegue vir numa escola bíblica, é por isso que tem gente que não consegue evangelizar, tem às vezes até vergonha de evangelizar, tem gente que tem vergonha. Ela teve uma oportunidade de falar de Jesus, ela não fala. Tem pessoas que têm vergonha de cumprimentar o outro na rua, no supermercado, com a paz do Senhor. Mano. Semana passada eu estava na borracharia, fui arrumar o pneu do meu carro. Passou um pastor do outro lado. Ô pastor, o senhor está bem? O senhor parece que o senhor emagreceu um pouco. Você está levantando a calça toda hora. Eu falei, emagreci, estive meio doente, pastor. Meu irmão, vamos orar. Vamos descer lá em casa ali, nós vamos fazer uma oração lá, eu vou orar por você. Falei, vamos orar agora aqui mesmo. Mas na rua, pastor? Eu falei, na rua mesmo, vamos orar aqui, ué. Aí então vamos orar. Ele pegou, começou, fez uma oraçãozinha rapidinho, eu continuei. Não, Senhor, mas obrigado por o Senhor ter enviado teu servo aqui para orar por mim. E ele, amém, amém, amém. Pondo um ponto final, eu fiquei enrolando ali. Ele, amém, amém, olhando com vergonha. Irmão, que isso? Acho que a turma passava com esses loucos abraçados aí no meio da rua orando. Esses crentes é tudo louco. É ou não é? Meu irmão, tem gente que tem vergonha. Tem gente que tem vergonha de falar de Jesus. Tem gente que tem vergonha de falar. Por quê? Porque sem Jesus você não vai conseguir fazer nada. Você não vai conseguir evangelizar. Você não vai conseguir pregar. Você não vai conseguir fazer. Se você não estiver ligado na videira, você não pode fazer nada. Então você tem que estar ligado em Jesus. Você tem que receber Jesus dentro de você, o mais depressa possível, o mais rápido possível. Você tem que receber Jesus dentro de você. Então, primeira coisa, nós temos que parar de ficar pensando como crianças. O crente imaturo, eu vou na igreja hoje para ser abençoado. Não! Eu vou hoje para fazer a vontade do meu Pai, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Em primeiro lugar nós buscamos o reino de Deus e a justiça dele, o resto ele acrescenta. Ele vai chamando de coisas, né? É coisas. O seu carro é coisa, a sua casa é coisa. Até aquele Corolla bonito que outro dia eu andei lá da irmã Marli, o Miguel levou eu para dar uma volta, é coisa. Olha, custava mais de 100 mil reais um carro daquele. Jesus falou que é coisa. É coisa. Não, pastor, mas o senhor precisa de ver, a minha casa está coisa mais. É coisa. É coisa. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que nós chamamos de Mercedes-Benz, Jesus chama de coisa. Aquele diploma que você tem na faculdade, Jesus chama de coisa. É coisa. Porque as outras coisas Ele nos acrescenta. Pode ter certeza disso. Mas para isso, estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir, entrarei nele e cearei com ele. Ele entra em você e ceia com você. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai.
Feche os teus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Aqui está a sua comida, meu Deus, que o Senhor ofereceu para nós, esse quidush. Ah, Senhor, consagra neste momento esses elementos, que não venha a ser apenas o fruto da vide, mas o sangue do Cordeiro que foi derramado por nós. Que não venha a ser apenas o pão asmo, mas a carne de Cristo, que foi moída na cruz por nossos pecados. Nessa noite nós consagramos agora, meu Pai, a Ti, e que ao comermos esse quidush, possamos internizar Jesus dentro de nós, possamos receber Jesus dentro de nós. Sim, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos receber o sangue e o corpo de Cristo e ter Jesus em nós. Ceia conosco, Jesus, ceia conosco nessa noite, ceia conosco nessa noite, ceia conosco nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Ceia conosco, ceia conosco.